Olá, bem-vindo ao canal da Clínica Factum. Hoje falaremos sobre um tema de extrema importância, que são os cuidados nutricionais pré e pós-cirurgia bariátrica, que tem aumentado muito a incidência de casos cirúrgicos. Eu estava conversando com a Patrícia agora, e hoje 50% da população brasileira está com sobrepeso e 25% a 26% estão com uma obesidade severa e causando sérios problemas à saúde, desde hipertensão, diabetes e outros problemas mais graves. Então é um tema bastante pertinente. E aí, quais são os cuidados que eu tenho que ter antes da cirurgia e depois, principalmente do ponto de vista nutricional? Que existe um problema sério que as pessoas acham que operando vai resolver todos os problemas. Só que você vai continuar com uma dieta, vai continuar com uma rotina, e isso tem que ser muito bem lembrado, e a Patrícia ela é extremamente, tem uma expertise muito grande no assunto. Então, bem-vinda a doutora Patrícia Aparecida Cruz, ela já veio aqui outras vezes, ela é mestre em ciências pela Faculdade de Ciências Públicas da USP e é professora de pós-graduação do Centro Universitário São Camilo. Então é importante a gente falar também que essa entrevista vai logo também estar em podcast, que é uma outra alternativa que a gente está trazendo, de trazer uma informação de qualidade para as pessoas que têm interesse nesse assunto. Obrigado, viu, Patrícia, você ter vindo, viu? Mais uma vez, a gente vai aproveitar seus conhecimentos. Eu sei que você tem uma vasta experiência, várias aulas em congresso e tudo mais. Então, eu queria te agradecer de você ter vindo aqui e ajudar a gente no canal. Eu que agradeço o convite novamente. Muito obrigada, estou muito feliz. Tá, ótimo. Vamos lá, Patrícia, explica para mim o que é estado de obesidade, né? Então, a gente dá a sensação que algumas pessoas vão no médico, emagrece, engorda, emagrece, fica aquele efeito sanfona, ou não emagrece de maneira alguma. O que é esse estado que a pessoa não melhora? Eu acho que a gente pode começar definindo a obesidade, né? Então, a obesidade é excesso de tecido adiposo. Então, quando a pessoa fala estou pesada, né? Ela pode estar pesada porque ela tem músculo e não necessariamente tecido adiposo. Então, a obesidade é o excesso de tecido adiposo. Infelizmente, a obesidade é uma doença multifatorial, né? É uma doença crônica que correlaciona escolha alimentar inadequada, sedentarismo, né? Fatores emocionais. Então, pessoas ansiosas, depressivas, né? Elas podem levar o ganho de peso, elas podem iniciar uma escolha alimentar inadequada, começar a comer em excesso e fazer o ganho de peso, né? Mas mais do que isso, 50%, né, da obesidade é genética. Então, só ganha peso e se torna, né, um paciente com obesidade aquele que pode. 50% é genético. Então, eu tenho um ambiente obesogênico, né? Então, sedentarismo. A correria do dia a dia, o junk food, essas comidas rápidas, né? Mais a minha genética, porque a gente pode pensar que o magro, né? Às vezes ele come tão ruim quanto a pessoa com obesidade. Mas não engorda. Mas não faz ganho de peso, não engorda. É uma queixa que alguns vêm e falam, puxa, meu amigo come um monte e ele é magrinho. Eu como um negocinho e engordo. É porque tem um fator genético. Exatamente. Que ajuda. 50% é genético. Que interessante. Pode acontecer, por exemplo, do paciente comer pouquinho, mas errado, então, aí desde refeições irregulares, períodos de restrição alimentar, como o jejum prolongado, essas coisas, ou beliscar frequentemente, ou compulsões, que pior, porque às vezes a pessoa fala, eu como pouco, mas estou engordando. O que você acha disso? No consultório, a gente vai definir o que é esse pouco para o paciente. Então, ele fala assim, eu como pouco. E o que ele come? Eu como uma coxinha. Então, de verdade, se ele almoçar uma coxinha, é uma quantidade pequena, mas a densidade calórica não é. Então, quanto tem uma coxinha? Em média, 500 calorias. Né? Se a gente transformar isso num prato saudável, vai ser 2 colheres de sopa de arroz, 2 de feijão, um prato de salada, um filé pequeno de carne. Então, ele comeu um volume pequeno, mas ele teve uma densidade calórica muito grande. E não ficou saciado? E não ficou saciado, muito pelo contrário. Tá. Né? Entendi. E esse beliscar frequentemente também, eu como pouco, mas eu vou lá e toda hora belisco. E aí a qualidade do que ele está beliscando? Do que ele está beliscando e o volume. Então, o beliscador crônico, ele compra um bolo, ele compra uma fatia, ele compra um queijo, até mesmo uma fruta. Só que a cada 15 minutos ele vai lá e pega 3 baguinhos de fruta. Pega uma fatia de bolo, pega uma fatia de queijo.
No final do dia, ele comeu 1 quilo de uva, comeu o bolo inteiro, comeu 500 gramas de queijo. Entendi. As necessidades calóricas, por exemplo, de um homem e de uma mulher são em torno de, diária, em média? Em média, 1.200, né, para a mulher, né, e mais ou menos umas 2.200 para um homem. Tá, né? entendi. Em cima disso que você faz a conta e você explica como é que ele deve se alimentar corretamente. Pensando em déficit calórico, para que eu consiga, né, para eu alcançar a redução de peso, eu tenho que fazer déficit calórico. Né? Tá. Então, esse paciente ele precisa comer menos do que 1.200 em mulher e menos 2.200 que homem. Exatamente. E ele precisa ter um gasto maior, né? Então, ele vai caminhar, ele vai fazer alguma prática de atividade física, mas ele precisa comer menos. Entendi. E quais são os índices que você usa no consultório? Índice de massa magra, índice de massa corpórea? Como é que você faz? Bioimpedância? Como é que é isso no teu consultório? A avaliação nutricional do paciente com obesidade grau 1, grau 2, a gente faz IMC, né? Então, é peso dividido pela altura ao quadrado, e a gente faz a circunferência abdominal também. Então, para homens, risco elevado acima de 102, então o ideal é ter 94, e para mulher, risco elevado 88. Então, o ideal é que as mulheres tenham a circunferência abdominal até 80. Risco elevado para quê? Para as doenças associadas, diabetes, hipertensão, dislipidemia, ácido úrico elevado, esteatose hepática, tudo mais. Além dessa avaliação, a gente pode fazer, né, porque o IMC ele é injusto, porque ele é peso por altura. E da onde vem esse peso? Ele vem do músculo, ele vem da gordura. Então, a gente pode fazer uma avaliação da composição corporal, né? Então, eu vou saber exatamente qual é o percentual de gordura do peso total do paciente, quanto que ele tem quilos de gordura, quilos de massa magra, né? E a circunferência abdominal também dá uma noção da distribuição da gordura, porque mais importante do que saber quantos quilos ele tem, aonde está essa gordura. Porque se estiver na região abdominal, tem um risco cardiovascular aumentado. Então tem que somar, não é um índice só. Então é que a gente vê isso comumente. Você tem que somar todos eles e aí em cima disso fazer um protocolo para começar esse tratamento. Isso. Tá. Outra coisa, Patrícia, existe algum procedimento dietético? Porque assim, você fez tudo, o endocrinologista, todo mundo é um paciente multidisciplinar, não deu certo. E aí você resolve que esse paciente seja operado. Qual que é a dieta para você preparar esse paciente para uma cirurgia de grande porte, que ela não é pequena e que tem seus riscos de uma série de complicações pertinentes até pelo fato do paciente ser obeso, né? Qual que é a dieta que você dá para esse paciente? Quando o paciente chega no consultório com uma indicação evidente, né, para a cirurgia, a primeira pergunta é: o que você espera da cirurgia? Porque às vezes ele só está esperando redução de peso, ele só acha que ele está ali no MC45, ele acha que ele vai chegar no MC25 e não vai. E esse paciente pode, né, ficar triste, se frustrar com isso. Então a primeira pergunta é essa. E depois a gente vai fazer uma anamnese para saber hábito alimentar, né? Ele prepara a comida em casa, quantas refeições ele faz em casa, é ele que compra, né? Como que ele come. Então, não somente o que, mas como ele come. E a gente vai organizando isso. Então, vai organizar horários, vai organizar número de refeições, vai diminuir gordura, diminuir carboidratos simples, açúcares, bebidas, né? Bebida alcoólica, bebidas açucaradas. Então, esse paciente, quando ele vai para a cirurgia, ele tem que ter certeza de que a cirurgia é o início do autocuidado. Ali ele vai precisar muito mais, né, dessa coisa do autocuidado, porque ele vai precisar cuidar muito mais da dieta dele, das escolhas alimentares dele, né, para que ele fique preparado. Se é um paciente que tem diabetes, dislipidemia, a gente precisa compensar esse paciente para diminuir o risco cirúrgico. Como você disse, é uma cirurgia de grande porte. Então, a gente vai montar um plano alimentar, né, visando, né, compensar esse paciente, e também as diretrizes, né, indicam pelo menos uma redução de 10% do peso. Então, antes de operar. Antes de operar. Então, eu vou tentar reduzir esse peso. Mas eu sei que não é fácil, porque se fosse fácil, ele não estaria indo para um procedimento máximo. Mas talvez se ele ganhasse mais peso ou não diminuísse, talvez não é um doente que vai... A cirurgia talvez seja super bem indicada, mas é um paciente que vai ter baixa adesão e vai ter problemas no pós-operatório. Isso. E essa redução de peso é para melhorar a vida do cirurgião, né? Para diminuir o risco cardiovascular, diminuir volume hepático,
né, volume do fígado. Então, alguns pacientes param de ganhar e daí seguem para a cirurgia. Aí, Patrícia, existe uma diferença de uma dieta preparatória entre as diversas técnicas? Tem banda gástrica, tem bypass, tem sleeve, tem duodenal switch. Tem alguma coisa diferente para cada uma delas? Ou é isso mesmo que você falou, cai 10% e aí cabe ao cirurgião escolher a melhor opção? Isso, cabe ao cirurgião escolher a melhor opção para o paciente, né? E para nós, nutricionistas, não. A gente vai mudar o comportamento do paciente, a gente vai trazer percepção de fome e vontade, porque a gente pega um paciente com obesidade, ele não sabe o que é fome, né? E ele tem resistência hipotalâmica à leptina, então ele não vai saber o que é fome. Ele come porque a comida está ali, né? É compulsivo. Compulsivo. E ele não sabe parar. Então, quando você fala assim, você para quando você está saciado, daí ele fala assim, e o que é saciado? É cheio. Cheio não é saciado. Cheio é cheio, né? E isso, depois da cirurgia, tem que estar muito evidente para ele, porque senão ele vai trazer o comportamento pré-cirúrgico, de ver a comida e querer comer, de comer várias vezes ao dia. Então, a gente vai organizar. Não existe um plano alimentar específico antes da cirurgia para cada técnica, né? A gente vai pensar que esse paciente vai ser submetido a uma técnica e ele precisa organizar o comportamento dele antes da cirurgia. Porque a cirurgia faz só uma restrição mecânica. Sim, não atua a cabeça não, e mexe com alguns hormônios, né, da saciedade e tudo mais. Mas assim, aí tem o pós-operatório é diferente para cada. Aí entra, eu acho que a sua expertise maior, né? Porque se eu faço um sleeve, que é a manga, né, a gastrectomia vertical, ele não atrapalha tanto o poder absortivo, como são os bypass, as derivativas, que aí você não absorve alguns alimentos, as vitaminas lipossolúveis, algumas proteínas, e aí o trabalho é dobrado. Como é que é esse controle pós-operatório? Isso é para a vida eterna, que a gente vai dar ênfase que é para a vida eterna, né? Mas me explica melhor isso daí, para cada tipo de cirurgia, por exemplo. Então, as cirurgias são divididas, né, em restritivas e mistas. Então, a restritiva, por exemplo, é o sleeve, que é a manga. Então, não há uma alteração do transintestinal, então não tem desvio. O paciente, ele não é uma técnica desabsortiva, ele vai consumir menos porque tem o PAUD, né, que é o estômago remanescente, é muito pequenininho, vai ter uma capacidade de 90 ml, né? Então, ele vai ter deficiências nutricionais pelo volume consumido e não pela desabsorção. Depois a gente tem o bypass, né, que é uma técnica que desvia, então tem um desvio, o intestino, Y de Roux, né, então vai ter a alça para o alimento e a alça para as secreções bilipancreáticas, e o estômago tem uma capacidade de 30 a 50 ml. E depois a gente tem a derivação, que não é uma técnica realizada aqui no Brasil, muito pouco, que não tem o desvio, né, mas ela deixa a alça alimentar, né, a alça de absorção ali, a junção mais longa, mas tem muita deficiência nutricional. Então, é uma técnica que tem mais risco. Nesse caso, o paciente ele vai ter uma evolução. Então, ele vai para o hospital, faz o jejum interno. Quando ele sai da recuperação cirúrgica, ele vai para o quarto. Lá, ele vai receber líquidos claros, né, água, chás, um caldo de sopa, né, para todas as técnicas. E quando ele sai do hospital, ele inicia a nossa recomendação dietética mesmo. Mas é um tempo bastante prolongado, o paciente acaba até perdendo bastante peso pela restrição, né? Pela restrição. E é uma coisa que a gente estava comentando, eu até estava falando com você, e é comum esses pacientes falarem assim, olha, eu estou com uma dieta líquida, eu queria dar uma engrossada porque eu estou me sentindo fraco, né? Isso é uma tentação e é uma coisa que a gente fala, não é para seguir essa dieta exatamente para ter essa perda importante, né, no pós-operatório. Isso mesmo. Então vai ter a dieta líquida, depois tem a dieta que vai demorar em mais ou menos, né, 15 dias, depois tem a dieta pastosa, a dieta branda, a dieta geral, e ele vai passar por todas essas fases para evitar complicações. Patrícia, precisa fazer suplementação dos alimentos, vitaminas, essas coisas, para as derivativas, por exemplo? Todas as técnicas precisam de suplementação, né? Mesmo o sleeve, que não tem o desvio do intestino, pelo baixo consumo, pelo consumo muito pequeno do paciente, ele vai, né, apresentar deficiência nutricional. Algumas literaturas falam que essa suplementação não precisa ser imediata, logo no pós-operatório imediato. Mas esse paciente com obesidade,
muitas vezes já apresenta deficiência nutricional que antecede a cirurgia. Então, ferro, B12, cálcio, vitamina D. Então, a gente termina suplementando para todas as técnicas. Né? E é para sempre isso? Para sempre. E é importante que o paciente, no pré-operatório, ele saiba que alguns pacientes realmente vão deixar de usarem algumas medicações, né? Para as doenças associadas. Mas o polivitamínico, ele vai precisar usar sempre. Porque melhora a diabetes, melhora o colesterol, melhora tudo e acaba tirando essas medicações. E aí, quais exames que você costuma pedir? Porque ele precisa de um período de acompanhamento ad eterno, né? E aí, quanto tempo ele vai no teu consultório e quais exames que você costuma pedir? É alguma coisa muito sofisticada ou não? Não, não é. O paciente vai no consultório a cada 15 dias, então eu vou falar com esse paciente 3 dias antes da cirurgia, porque antes da cirurgia ele precisa fazer uma dieta líquida 24 horas antes da cirurgia, e a gente vai repassar, né? Então eu vou saber se o esquema da vida dele pós-cirúrgico tá ok. Então já tem sopinhas feitas, congeladas, se já tem tudo comprado, se a casa tem escada, não tem, porque precisa diminuir o risco físico, né? Então ele vai um dia antes, 3 dias antes da cirurgia. Daí ele saiu, ele vai me mandar uma mensagem, tá tudo ok, né? E 7 dias depois ele vai passar no cirurgião e ele também passa comigo, né? Algumas no mesmo dia. E eu vou perguntar para ele como que ele tá, o que ele tem consumido, se ele apresentou náusea, vômito, se ele está conseguindo usar os suplementos já, né, prescrito. E depois ele vai voltar a cada 15, 20 dias, que é o tempo de cada fase da dieta. Ele vai ficar 15 dias na dieta líquida, sopa, sucos, né, leite e iogurte desnatado sem lactose, daí ele vai passar para a dieta pastosa, daí já tem uma frutinha amassada, mais 20 dias, depois ele vai passar para a dieta branda, que já tem um arrozinho ali, né, e depois ele vai para a dieta geral. Tá, step by step. Exatamente. E qual que é a perda de peso que você costuma ver nessas cirurgias e qual que é o reganho de peso natural? Então, em média, as técnicas, vou falar das técnicas, as principais. O sleeve e o bypass, né, eles promovem uma redução, as duas, de 60% do excesso de peso. Não é do peso total, do excesso de peso. Tá? O que a gente considera excesso de peso? Uma conta mais rápida é tudo que está acima do MC25. Mas no consultório, o cirurgião usa a tabela da Metropolitan Life, né, para calcular exatamente o excesso de peso. Mas a gente pode dizer de uma forma geral tudo que está acima do MC25. Tá. E o reganho de peso? O reganho de peso que é considerado, que é esperado, né, é mais ou menos 7 quilos a partir, né, do menor peso alcançado, que a gente vai chamar de nadir. Então, esse paciente alcançou 96 quilos, então ele pode ganhar pelo menos 7 quilos e isso é esperado, tá tudo ok, né? Agora você começa a passar disso que voltou com a dieta errada, parou de fazer exercício e tudo mais. Patrícia, existem alguns problemas de perder peso rapidamente, né? Eu me lembro que quando eu fazia essas cirurgias, hoje eu praticamente não faço, eu faço mais a parte oncológica do aparelho digestivo, e eu via muitas vezes, tinham pacientes que emagreciam muito rápido, e isso causava problemas para o fígado, uma série de coisas. Você vê isso muito ou não? Se o paciente de cirurgia, ele está evoluindo a dieta, está suplementando, né? Não tem entalos, não tem vômito, tudo bem, ele vai reduzir peso rapidamente. O que a gente sabe é que, às vezes, a redução de peso rápida aumenta a inflamação do fígado, que esse paciente já tem o quadro de esteatose hepática. Quando a gente pensa no consultório, num paciente que está num tratamento tradicional, quando ele emagrece peso rapidamente, ele não vai ter alterações fisiológicas graves, né? Como a gente pensava antes, emagreceu rápido, ganha rápido. Não é exatamente por isso, é porque a gente não tem tempo de mudar o comportamento, o padrão. Então, ele faz um regime, né? Ele faz ali 30, 40 dias desse regime, emagrece, vai tocar a vida, não mudou o comportamento e volta a fazer o ganho de peso, infelizmente. E toma cuidado com bebida alcoólica, essas coisas todas, também ganha peso e hepatotóxico, né? Sim. E aí, se o paciente emagreceu mais do que o normal, eu tenho alguma dieta que eu tenho que mudar? Porque o erro alimentar dele, né? Isso. Mas aí você muda alguma coisa?
muda. A gente entra com suplemento hipercalórico, a gente vai aumentar, vai fracionar mais essas refeições. Então, o paciente que come agora a cada café da manhã, almoço, lanche e jantar. Então, a gente vai fazer com que esse paciente coma a cada 2 ou 3 horas de fato, vai oferecer um hipercalórico. Mas antes disso, a gente vai pesquisar possíveis causas. Será que esse paciente desenvolveu um transtorno alimentar? O mais comum é o TARI, transtorno alimentar restritivo evitativo. Ele evita comer, né? Esse paciente está com uma mentalidade de dieta acirrada, ele queria emagrecer um pouco mais, porque ele não estava contente ainda com a redução, e ele evoluiu a dieta, ele passou da dieta geral para a dieta líquida, só está tomando líquido, né? Ou ele realmente fez um transtorno alimentar, fez só o transtorno alimentar restritivo. Ou às vezes é alguma coisa da técnica, daí a gente vai chamar a atenção para o cirurgião. Será que tem uma obstrução? Será que a alça alimentar está mais curta? O que aconteceu? Entendi. Né? Aí tem alguns exames que não vem ao caso agora, que a gente pede até para avaliar isso daí. E qual que é a sua experiência, Patrícia, assim, no teu dia a dia de consultório? Como é que está assim, o feedback disso? Então, você acha que qual é a porcentagem que vai bem nesses pós-operatórios? Qual que é a lição de casa? Você deu a lição de casa, orientou, psicólogo, o cirurgião, tem a nutricionista, é um grupo multidisciplinar. Qual que é a tua experiência de sucesso nisso? O paciente que tem uma indicação evidente, né, que é bem indicado, faz o pré-operatório adequado com toda a equipe, né, e continua seguindo, ele vai ter 100% de sucesso. Ele vai ter redução ponderal, ele vai ter, né, vai ter a suplementação, então ele não vai ter deficiências nutricionais evidentes, né, e ele vai alcançar o que a técnica promove, né. O paciente que tem uma indicação ali que não está muito clara e que interrompe o segmento, ele zero sucesso, né? Ele interrompeu ali depois da evolução. Eu tenho alguns pacientes que depois que evoluiu a dieta... Acabou, voltou ao modo operante. E ele volta depois de 3, 4 anos com reganho de peso ou com alguma deficiência nutricional muito grave, né? Então... paciente que segue 100%. Na minha prática, eu posso dizer que a cada 10 pacientes submetidos à cirurgia, 6 alcançam sucesso. No seu dia a dia do consultório. É ótimo. E cuidados especiais, Patrícia, que você tem para mulheres, né? Que você chamou a atenção, isso é uma coisa interessante para gravidez e métodos anticoncepcionais. A mulher, ela pode, né, muito pelo contrário, quando a mulher tem obesidade, ela tem uma infertilidade, né, tem mais dificuldade para gestar, e daí quando ela emagrece, ela vai engravidar. O que a gente recomenda é que ela o faça após 2 anos da cirurgia, onde já tem estabilização de peso, e depois que ela engravidou, a gente vai chamar a atenção, né, para ferro, cálcio, vitamina D, ácido fólico, né, B12, então... ela está tomando o polivitamínico dela e ainda a gente vai dar um plus aí nessas vitaminas que são importantes para a gestação. E ela vai seguir com a gestação, vai ter um bebê lindo, maravilhoso. Mas eu acho que o mais importante é chamar a atenção para aquelas que não querem engravidar. Porque aquelas que não querem engravidar, elas precisam mudar a forma do contraceptivo. Se ele for oral, o contraceptivo tem uma absorção muito baixa e aumenta o risco de gestação não desejada ou não planejada. Então, ela precisa conversar com o ginecologista para que ele passe para injeção, o DIU, o anel, né? Porque o oral não tem absorção. E aí, até ela emagrecendo, os hormônios femininos ficam mais na corrente sanguínea, ela vai ovular melhor e a chance de engravidar é muito maior. É muito maior. É, né? Isso aí. Uma boa dica, hein? Existe alguma cirurgia que pioram condições clínicas? Então, por exemplo, sleeve, que aumenta refluxo, ou outra situação? Tem algo? Sim, todas as cirurgias têm riscos, né? Tem a desnutrição energético-proteica, que é inerente da cirurgia, né? Então, o que o nutricionista faz, né? Ele tenta controlar essa desnutrição, mas o paciente vai ser submetido. Por isso que é importante não largar o acompanhamento. Exatamente. Com a nutricionista. Evoluir as fases, continuar com a suplementação. A gente falou muito de suplementação de nutrientes, mas a suplementação de proteína é importante também, né? Então, esse paciente ele pode ter colilitíase, que é o cálculo de vesícula. Às vezes ele já vai para a cirurgia com cálculo, porque a obesidade aumenta o risco. Sim. Né? Então, no intraoperatório já opera. Exatamente, faz uma cirurgia
única, mas esse paciente pode ter cálculo de vesícula depois da cirurgia. E daí qual é o problema para a gente, né? Se ele tiver ali 6, 7, 8 meses com sintoma, com dor, o cirurgião vai ter que operar. E esse paciente acabou de sair de uma grande cirurgia, então ele pode aumentar o risco de desnutrição, porque ele vai perder sangue, ele vai evoluir a dieta, essa dieta por mais 15 dias vai ser uma dieta líquida, né, com pouco resíduo para ele fazer a recuperação. Então ele pode aumentar o risco de desnutrição. O outro risco é no sleeve, então a doença do refluxo gastroesofágico, que é contraindicada no sleeve, mas esse paciente pode não ter a doença e depois do sleeve desenvolver. E daí o paciente que desenvolve doença do refluxo gastroesofágico, ele tem um risco aumentado para esôfago de Barre. Né? Ou até, quando acontece isso, até tem que mudar para uma cirurgia derivativa depois, sai do sleeve e faz o bypass. Isso. Tá. Muito bom. E só para finalizar, é uma coisa que não está dentro desse escopo, mas é que todo mundo me pergunta. Agora está na moda, jejum prolongado. Então eu vou fazer jejum, estou perdendo peso. Isso é legal, não é legal? O que você vê isso do ponto de vista nutricional como professora? Eu vou falar que eu sou do time não legal. São dois. São dois times. Tem o time que acha que é super legal. Eu sou italiano, então eu gosto de comer, né? Então o jejum não vai bem comigo. Não vai. E tem o time que acha que não é legal. Tá. O que nós, profissionais, né, que lida no dia a dia com o paciente com obesidade, a gente tem que entender duas coisas. Emagrecer o paciente por si só não é tratar a doença obesidade. Então, quando esse paciente faz uma dieta de jejum prolongado, de fato ele vai emagrecer, mas ele melhorou a escolha alimentar dele, né? Ele descobriu por que ele tem comido com fome ou sem fome, né? Ele tem feito atividade física, né? Ele melhorou o preparo da refeição. O estilo de vida. O estilo de vida. Então, ele vai emagrecer 20, 30 quilos, né? E isso vai ser sustentado, né? Porque lembre-se, toda vez que eu reduzo o peso, né, usando X ferramentas, na manutenção do peso, elas devem ser iguais, senão eu ganho peso. Né? Então, se eu fiz jejum para emagrecer, eu vou continuar fazendo jejum para manter meu peso. Não existe saída para isso. Né? Então, é um paciente que vai emagrecer. E eu sou do time que trata o paciente. Então, por que você quer fazer jejum, né, prolongado? Porque eu quero emagrecer rápido. Né? Mas o que isso vai te levar? Que tal você emagrecer, né, de forma saudável, mudando seu estilo de vida e pensando lá na frente da manutenção desse peso? Porque cada vez que o paciente reganha peso, ele pode reganhar com uma comorbidade que ele não tinha. Efeito sanfona. Exatamente. Ele pode reganhar mais gordura visceral. Tudo que é dieta mais restritiva, ela tende ao fracasso, porque a pessoa acaba abandonando porque é complicado no seu dia a dia, às vezes, fazer esse tipo. É lógico que quem é a favor fala em setores de imunidade, que melhora o estresse, porque o estresse prepara o doente, deixa o organismo sempre stand-by. Tem várias coisas, são várias vertentes. Mas eu acho que no dia a dia é muito difícil, né, a gente fazer isso. É o que você falou. Acho que é acertar mesmo a alimentação, conversar com quem entende e fazer a coisa certa, né, Patrícia? Sim, Bom, sempre. Patrícia, você deu uma baita aula. O que mais você quer falar? Mais alguma coisinha? Isso aí? Quero falar do dumping, que os pacientes Ótimo. falam do dumping, Boa, que boa. É um risco, né, no Sim. pós-cirúrgico. Então, o que é dumping? Dumping é a passagem do conteúdo muito rápido, do conteúdo do estômago para o intestino. Então, vai dar lá aquela sudorese, taquicardia, Aquela cólica maldita, exatamente, calafrio. diarreia. Isso, daí o paciente corre para o pronto-socorro achando que está passando muito mal e tá, né? E daí todo mundo fala, dumping dá com doce, dumping dá com doce. Não, dumping dá com esse... Saiu rápido do estômago, foi para o intestino, acontece o dumping. Né? Então, pode ser com um volume maior de comida, pode ser com leite, pode ser com iogurte e pode ser com doce também, de fato. Né? E tem paciente que tem dumping na primeira fase da dieta, ele já vai ter dumping. Né? Porque ele não aprendeu a comer devagar. Então, o segredo é comer devagar. Comer devagar e evitar comer no doce, volume. evitar gordura em excesso, o que mais? Exatamente. Evitar doce, gordura em excesso, comer devagar e pequeno volume. Esse é o segredo. Então, tá bom. Quem é professor é professor. Então, Patrícia, muito obrigado. Tá? Eu acho que vai ajudar muita gente que está nesse pensamento, entender que cirurgia bariátrica é um procedimento de grande porte, é uma ferramenta importantíssima para aqueles casos que realmente estão bem indicados e que o fato de fazer a cirurgia não significa
que ele vai deixar de ter que se cuidar. Ele acha que ele fez a cirurgia e vai estar tudo resolvido. Pelo contrário, os cuidados vão ser em dobro, né? Isso mesmo, né? A cirurgia é o início de um novo processo, e não o fim. E não o fim. Então, muito obrigado, viu, Patrícia? Muito obrigada. Um abraço. Outro.